Para você, o que é um vilão? Esse é um vilão. Isso é um pão. Esse também é um vilão. Isso é um brigadeiro. E esse também é um vilão. Isso aqui é uma pizza. Esse é o tema do Saúde em Dia de hoje, a importância dos alimentos para a nossa saúde e a qualidade de vida que você pode ter com a reeducação alimentar. Para falar desse assunto, a nossa convidada de hoje é a nutricionista doutora Juliana Eisele, que vai abordar aí, trazer mais esclarecimentos, afinal de contas, falar da saúde sempre é importante, principalmente do corpo como um todo, né, doutora? Muito obrigada, primeiramente, por nos receber. Obrigado. O que nós temos que entender, né? Que nem você falou, a saúde, né? Saúde, então, a gente fala que é uma tríade, né? Que é o quê? Mente, o corpo, sim, tá? E o ambiente que a gente vive. Então a gente tem que ter esses três pilares juntos para que a nossa saúde esteja bem, né? Geralmente a alimentação é muito associada só à questão de estética, né? Eu falo que é importante falar da saúde porque ainda existe esse tabu, né, doutora? Sim, o que vem acontecendo? Eu acredito assim que atualmente está vinculada a nutrição, né, a alimentação, muito à estética. Sim. Mas a essência da nutrição não é isso, né? O alimento ele vem como um agente para nossa sobrevivência, para nutrir a gente, né? Só que com o tempo, né, foi se verificando que se eu usar o alimento de uma determinada forma, eu vou então adquirir ou obter outros resultados, né? Que seria a parte da estética. Assim como se eu não me cuidar, eu também vou ter os malefícios, que são as doenças. E quando a gente fala em doenças, é em geral, né? Hoje a gente já sabe que a obesidade é considerada uma doença, né? Mas assim como diabetes, hipertensão, né? Então, quando a gente fala em nutrição, em alimentação, hoje em dia tem esses dois, né? Então, a parte da estética, que às vezes é muito elevada, e aí a gente tem a parte das patologias, das doenças, né? Doutora, eu acho que a gente vai falar de compulsão alimentar, mas eu vou puxando um gancho disso que a senhora falou. Conforme essa questão da preocupação da alimentação surgiu nos últimos anos, ela vem crescendo também, né? É algo recente. Antigamente a alimentação ela tinha um foco do quê? Do alimento, do nutrir, né? Então, se a gente puxar lá a sua avó, a minha avó, a gente não tinha tanto a questão do corpo, né? Também não se falava tanto em doenças, as pessoas acabavam falecendo e a gente não sabia nem porquê, né? Aí com o passar do tempo acabou vindo a mídia, a indústria de alimentos, que é unida à indústria farmacêutica, né? Que é unida às outras indústrias, né? E aí foi se caminhando para esse lado mais estético. Então, às vezes até se perdeu um pouquinho o que é mesmo a alimentação, tá? Eu acredito assim que cada pessoa tem um foco, né? A alimentação ela pode ajudar você em cada foco, mas a gente não pode perder a essência de que o alimento ele nutre a gente. Então, ele traz o benefício do quê? De manter a gente vivo. Tá? De manter a gente ali andando, a gente respirando, né? E aí muitas vezes o que ocorre? A gente procura um foco que às vezes está se passando na mídia, aquela questão que a gente olha, né? Aquele corpo perfeito, aquela pessoa que está o dia inteiro só procurando alimentos que não vão ter glúten, alimentos que não vão ter leite, alimentos que não vão inchar a barriga, né? E acaba se perdendo um pouco. Não vou dizer que você não possa fazer uma dieta dessa forma, porque aí é considerado uma dieta e não uma reeducação também, né? Mas também não pode ficar, vamos dizer assim, fissurado nisso, né? Mas são objetivos, né? Por exemplo, é muito importante a gente ressaltar que nós temos os nossos esportistas, nossos fisiculturistas, então eles precisam ter uma alimentação diferenciada, mas para esse objetivo. Tá? Mas também existe a outra parte que vamos dizer assim, nós que somos comuns, né? Então isso a gente tem que ter, essa parte da reeducação seria o equilíbrio, nem lá embaixo e nem lá em cima, tá?
A questão da dieta também é muito recente, e quando a gente fala em dieta, eu acho que quem está nos assistindo também liga a palavra dieta à restrição. Isso é totalmente errôneo, né? É cortar. Tanto que eu falo assim para as pessoas que você não está fazendo dieta, você está se reeducando, tá? A dieta é assim, se você pegar lá o nosso famoso computador, digitar lá, dieta para emagrecer, dieta para ganhar músculo, dieta para... Então assim, sempre ela é muito restritiva, né? E ela fica limitada a determinados alimentos. Quando você está se reeducando, o que vai acontecer? A palavra reeducar é uma educação que você está fazendo com o que você já consome. Lógico, lembrando que, vamos supor, eu quero me reeducar para emagrecer, sim, então vai ter um foco. Eu quero me reeducar porque eu quero ganhar músculo na academia, eu vou ter outro foco. Eu quero me reeducar por quê? Porque eu estou com uma doença, né, que está me causando mal, é outro foco, né? Mas tudo é um reeducar, não uma dieta. Porque eu falo assim, vamos cortar, beleza, só que daqui 3 meses, 6 meses, o que vai acontecer? Você vai voltar do mesmo jeito que você estava, então é melhor você aprender. O efeito sanfona. Sanfona, né? E é isso que a mídia muitas vezes não explica. Então, quando você pega um cardápio pronto lá, ele não vai falar para você até quando você vai fazer, ou você não vai conseguir fazer por muito tempo. Então, é uma lógica. Às vezes você perde 15 quilos em um mês. Beleza. E agora, como que você vai manter isso? Tá? Ou então eu vejo assim, vamos para a academia. Né, vamos ganhar músculo e tal, beleza, ótimo, mas e quanto de proteína que eu tenho que comer? Não é se eu chegar lá, vou tomar whey, vou tomar suplemento, vou comer carne. Não é dessa forma, né? Então tudo tem que ter esse estudo, né? Também tentar ver essa parte de particularidade. Então, o que a pessoa gosta de comer? Senão aquilo não fica uma coisa saudável até para a mente, né? Porque assim, eu vou ficar comendo só frango. Né? Então até para a mente a gente tem que cuidar isso. Ou que nem a questão que eu falei no início, o ambiente. Eu não vou ir numa festa porque lá eu não vou ter os alimentos que eu preciso comer para essa dieta. Então eu acho isso muito restrito, né? Então, como eu falei, é a mente, a alimentação e o ambiente, né? Então os dois têm que trabalhar, os três na realidade têm que trabalhar junto. A senhora falou da mídia. Eu acho, como eu falei no começo, é muito importante falar disso, porque é só você digitar hoje nas redes sociais, dieta ou a própria reeducação alimentar, existem N opções para você seguir. As pessoas precisam entender que a reeducação não é algo enlatado, não é uma receita. Isso. Então assim, você vai digitar lá e vai falar assim, coma só arroz integral, ou não coma arroz, não coma pão, pare com o pão, porque o pão vai te engordar. É o vilão, coitadinho do nosso pão, né? Então, assim, esses detalhes que a gente tem que entender. Não é dessa forma, tá? Tem alguns momentos, não vou dizer para você que alguns momentos da nutrição a gente precisa restringir algumas coisas, que é no caso de doenças mesmo, tá? Mas a maioria das vezes, eu falo assim, quase que 90%, você tem que adequar o que a pessoa tem em casa, né? Então, mesmo que você vá para uma academia, então se você perguntar, aqui na nossa cidade hoje a gente tem várias academias, né? Então várias pessoas que fazem essas dietas e praticam atividade física para ter o ganho de massa, até essas pessoas a gente consegue ter o carboidrato, que seria o nosso arroz, que seria o nosso macarrão, né, que seria a nossa batata, sem precisar o extremismo, achar que é só comer batata doce e frango, mas tem que se ter esse estudo, essa conversa, né, não simplesmente ir lá na internet e digitar, né, e pensar assim, nós somos individuais, sim. Se todo mundo fosse igual, então tudo bem, mas nós não somos, né. Eu acho que isso também pode acarretar, e é importante falar, que as pessoas, quando ligam a isso, a algo pronto, isso pode acarretar N problemas para todo o resto da vida desse indivíduo, né, doutora? E aí esses problemas são assim, problema mental, porque daí a pessoa fica ali, não, eu não posso isso, meu Deus, comer um brigadeiro, né? Então assim, aí já não começa mais sair, não começa mais frequentar o ambiente, daqui a pouco às vezes pode desenvolver alguma patologia, né, porque fica só naquilo, né, não sai daquilo, não tem variedade. Então assim, é que nem a gente falou, não adianta achar a receita de bolo, né, cada um é individual, tá?
A doutora trouxe isso aqui, eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo que foi numa consulta com nutricionista entendeu. A reeducação não é cortar, a reeducação seria trocar um desse por esse, ó, né, a pessoa, um desse por um desse. Então assim, ok, vou te perguntar, você sabe qual colher você usa para servir a sua comida? Dessas? É. Algumas, um feijão, arroz. Então, essa é a carinha que a maioria das pessoas fazem. A gente tá tão no automático que a gente não sabe qual que é o tamanho da colher. Então, ó, nós temos a colher aqui de sopa, aí nós temos essa, são infinitas colheres aqui. Essa, deixa eu tirar aqui, essa aqui vai sair por baixo. Vamos ver, ó. Enganchou tudo aqui, ó. Então, Kelly, primeira coisa que a gente tem que ver é as colheres, né? Então, se você não sabe qual colher você come ou quanto você coloca, eu costumo dizer que você tá exagerando. Ou para menos ou para mais. A gente sempre pensa em exagero, a palavra exagero é mais, né? Mas assim, se eu tenho uma questão de eu coloco muito pouco do que eu necessito também, vai ocorrer uma perca, né? Então, também não é o correto. Então, a primeira coisa é saber qual colher que eu uso. Ah, tá, eu uso essa de sopa é uma quantidade, tá? Consequentemente vai vir uma caloria aqui, essa outra. E aí o que a gente faz na reeducação? Primeira coisa é saber isso, tá? E aí depois é pensar, será que pro meu corpo, pro meu objetivo eu preciso comer uma colher dessa de arroz? Será? Talvez a minha colher seja essa, então eu não preciso tirar o arroz, eu tenho que diminuir a quantidade certa para o meu organismo. Aí entra a questão assim, mas eu preciso comer arroz integral no lugar? Depende, tá? O arroz integral ele tem mais fibra, então o índice glicêmico, que é o açúcar que ele vai colocar na tua corrente sanguínea, vai cair devagar. Então assim, se eu sou um diabético, é mais viável isso. Mas se eu souber comer ele, misturar ele com outros alimentos, não exceder, eu também vou poder continuar. Então depende do objetivo, tá? Outra coisa que eu falo, então, e aí, você come em prato fundo ou prato raso, né? E aí as pessoas falam assim, como fundo, o que tem? Se a gente virar, tem isso, ó. Então quando eu como no prato fundo, eu não consigo ver até onde vai. E aí nós comemos pelos olhos, né? Então, preciso do prato cheio, né? E aí, o que vai acontecer também? Eu tô me reeducando. Então, é interessante, às vezes, diminuir o tamanho do prato. Por quê? Se a gente come com os olhos, a gente quer ver o quê? Prato cheio. Sim. Tá? Outra situação, tem pessoas que são ansiosas, né? Então, esse movimento que a gente faz, isso aqui, a cabeça entende, tá vindo mais um, então controla. Então, a mesma coisa, não adianta às vezes você deixar só um prato, às vezes dividir essa porção que você tem que comer em 2 vezes, a cabeça fica feliz, fala assim, nossa, tô comendo 2 vezes. Então, a reeducação é isso, é eu entender que eu tenho que melhorar aos poucos. Junto com a reeducação, lógico, aos poucos você vai colocando um pouco mais de qualidade, né? O que seria essa qualidade? Eu não consumo frutas. Então, começa a inserir frutas, porque se você colocar tudo de uma vez, por exemplo, que tem nessas dietas prontas, não se come arroz, tem que comer um prato de salada cheio, né? Aí vai comer fruta o dia inteiro, ou vai comer barrinha de cereal, um exemplo. Aí você faz, mas aí chega uma hora que você tá tão desgostoso, você fala assim, nossa, não vou comer mais nada. E aí quando come, perde o controle, sabe? Sim. Então assim, come como se nunca tivesse visto comida. Aí adiantou aqueles 15 quilos que você perdeu lá atrás, se agora você vai adquirir tudo novamente, né? Eu vejo também muita gente quando fala em, principalmente ligada ainda à estética, do emagrecimento, do ter que se reeducar, se restringir. Não vou jantar, não vou tomar café, vou fazer o jejum. As pessoas precisam entender que isso pode acarretar problemas se não é feito para o corpo dela. Sim, tem tudo isso também. Então, se fala-se muito em jejum intermitente, 12 horas, 16 e assim por diante. Entra naquela questão, é individual, tá? Tem estudos sobre isso que em alguns casos ajuda, outros não. Então, vai depender muito de como que tá o teu organismo, tá? Uma coisa é você tá aqui, a gente não sabe como ele tá dentro. Nós, nutricionistas, a gente faz um cálculo geral de quanto que você vai necessitar para se manter só.
Se você fizer atividade física, quanto a mais você tem que comer e assim por diante. Mas muitas vezes o teu organismo ele não responde a esse valor que é uma conta, porque a gente não sabe como tá. Então como é que eu vou dizer que para você um jejum de 12 horas é interessante ou não? Então assim, eu acredito que primeiro a gente tem que se reeducar, parar de ficar olhando essas pessoas que fazem o jejum, a vida é delas. Eu falo assim que o Insta ou a mídia em si, ela é uma casa com uma janela, certo? Então a janela a gente só deixa ver o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente fecha a cortina. Então o lindo tá ali, né? Então eu vejo assim, tem que ir se educando mesmo, demora, sabe? Ter autocontrole, conversar com você mesmo é complicado. Lógico que é mais fácil falar assim, não come. É mais fácil, você não tem que olhar para o alimento e falar assim, já deu, né? Então é nesse sentido aí. Outra questão também não sei você se é chocolatra ou não. Pouco. Bem, já fui muito, mas hoje em dia bem pouco. Então o chocolate também é uma outra questão que as pessoas falam assim, ai, eu tenho que parar porque é ele que me engorda. Mas eu amo ele, sabe? Eu tenho vários pacientes que falam isso. Eu falei, tá bom, não tem problema você amar ele. Por que você vai tirar ele da sua vida? Só que é você que domina ele, não ele que domina você. Então a questão da quantidade, né? Então tudo é quantidade, é você, só que isso dá trabalho, tem que conversar com cabeça, tem que ir aos poucos, né? Doutora, outra coisa também que eu acho que todo consultório é levado isso aos pacientes que procuram, né, o profissional, que isso é o principal caminho, é o único caminho, o caminho correto, né? É de que o nosso corpo, eu venho falando isso nas últimas entrevistas, ele é uma máquina perfeita. Com certeza. E para ela funcionar, ela precisa de vários combustíveis. E cada alimento tem uma função nessa máquina. Restringir, não dá para restringir. A pessoa não vai chegar muito longe com essa restrição. Então assim, os básicos que a gente fala, né, é carboidrato, proteína e lipídio. Todos eles têm um percentual dentro do nosso corpo. E se a gente não colocar na quantidade certa, vai dar algum problema. Esse é o básico, é o maior. Aí depois entra a nossa água, que a gente não pode esquecer. Cada pessoa tem uma quantidade de água de acordo com o peso, com o estilo de vida. Isso é uma outra coisa que antigamente assim, 2 litros de água para todo mundo. Tá? Não, pode ser que você é 3, pode ser que eu sou 1.800. E depois vem os minerais, né? A questão das vitaminas. Então, tudo na proporção certa vai dar um resultado. Tudo que ele não está correto, ele vai dar outro resultado que não vai ser tão bom, né? E aí, essa questão. Muita gente também se agarra a medicamentos, até medicações caseiras, né, utilizadas, mas é importante frisar que muitas dessas proteínas, dessas coisas que hoje as pessoas tomam enlatadas, existem na comida também, na comida de verdade. A comida de verdade. Eu tenho uma colega que eu trabalho junto, que ela fala muito da comida de verdade, uma outra nutricionista, e a comida de verdade é assim, whey, né, vamos pôr o nome. Que é famoso, né? É interessante, beleza, né? Então, um scoopzinho, a gente às vezes consegue 23 gramas de proteína, 20, beleza. Só que eu consigo isso numa carne, né? Ovos consigo sim, numa proporção maior, eu consigo num leite. Hoje a gente tem as pessoas que são adeptas a não consumir produtos de origem animal, elas também conseguem a proteína de origem vegetal, né? O whey, assim, é uma praticidade na realidade, né? Também tem, lógico que, como ele é pronto, o seu corpo vai absorver ele mais rápido, né? Porque tá todo quebradinho, ele chega ali e absorve. A carne já não, como junto com a proteína, ela vem a gordura, né? Ela vem outras coisas, então, conforme ela vai descendo no seu corpo, vai direcionando. Mas você consegue também, só com a alimentação. Só que é que nem eu falo, é um cálculo, né? Que a gente faz individual. E aí, às vezes, a pessoa vai ter que, no meio da tarde, parar, abrir uma marmitinha e comer a sua carne, né? A sua comida ali, diferente de um pozinho que você põe na água, chacoalha e pronto, tomou, né? E, acima de tudo, quem quer fazer reeducação alimentar precisa estar disposto, porque ele exige também da pessoa, né? Essa mudança. O problema, assim, eu vejo que é de todo mundo, é meu, é seu, nós somos extremistas e imediatistas.
tá? É para ontem. É para ontem, né? Então, assim, exige essa paciência. Então, às vezes faz uma semana já sobe na balança, não perdi nada. Calma, né? Não é dessa forma, até o teu corpo assimilar. Até ontem você comia de uma forma, hoje já é outra. Então, até ele assimilar. Então, vai muito da questão da cabeça, né? Por isso que tem que trabalhar muito mente. E aí, quando a gente tem que cobrar de nós mesmos, às vezes a gente passa a mão na cabeça da gente, né? E aí é quando não vai. Então, a reeducação é você se cobrar, parar. Outra questão interessante, rotina. Então, se organizar, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma festa hoje à noite, beleza, eu vou organizar o meu dia, né? Então, não vou retirar, mas eu vou diminuir. Então, se eu comeria uma colher dessa de arroz e à noite eu tenho uma festa, quem sabe eu vou comer essa e na festa eu vou ficar tranquilo. Então, é uma organização que a gente, às vezes, no corre-corre, acaba não conseguindo fazer, né? Ou esquecendo também. Eu acho que ainda mais nos dias de hoje, né? Que é tudo muito rápido, tudo muito corrido, os dias parece que estão diminuindo, isso também dificulta. Não de dificultar, mas de ser uma desculpa das pessoas. É isso que ocorre, né? Então, às vezes a gente tá nessa correria e aí a gente quer o mais prático, né? O mais fácil, e aí a indústria traz para nós tudo pronto. É uma opção? Não vou dizer que é totalmente errada, né? Entre você ficar sem comer e você ter alguma coisa ali que tem todos os nutrientes, beleza. Mas se a gente ficar só com isso, vai gerar alguma coisa mais tarde, né? Vai ter alguma doença que vai estar ocasionando. É uma questão de se organizar. É difícil? É. Mas tem que querer, né? Tem que pegar firme. Doutora, quero te agradecer por participar conosco e para encerrar, eu queria que a doutora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, quem ainda está nesse trâmite de mudança, de querer mudar, que está pensando, ou aquela pessoa que já tentou algo milagroso e que não deu certo, ou alguém que já... Aquela coisa da reeducação também é tentar, se errar, volta para o começo e vai de novo. Para todas essas pessoas que estão nos assistindo, se pudesse dar uma orientação, qual seria? O que eu falo muito é assim, você pode comer de tudo, só tem o quanto e o quando, tá? Então assim, leve uma vida a que você tem, melhorando cada dia aos poucos, né? Vendo a sua realidade, mas pensando quanto eu estou comendo e quando eu vou comer um determinado alimento. E não desistir, tá? O processo ele é lento, mas no fim traz um resultado muito bom, que é um resultado que eu falo assim que é para sempre. É igual quando a gente vai na escola, né? Você aprendeu a ler, você aprende também a se alimentar corretamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Um assunto muito importante, afinal de contas, estamos falando do nosso templo precioso que é o nosso corpo. E ter aí uma reeducação alimentar vai te trazer uma qualidade de vida melhor e longevidade também. Na próxima semana, o Saúde em Dia volta. E não se esqueça de seguir o nosso canal do YouTube e também de nos seguir nas redes sociais.